Bom dia, estamos começando mais um Sintcef em Movimento. Aqui vamos falar de assuntos diversos, você vai ficar atualizado sobre os principais assuntos na área jurídica, na área política, cultura, esportes. Não perca, estamos começando o nosso programa. E está conosco agora o Dr. Vinícius Barbalho, da nossa assessoria jurídica trabalhista. Bom dia, meu querido. Obrigada por ter nos atendido mais uma vez. Sempre à disposição. Hoje vamos ter um bate-papo rapidinho, né? Só para a gente dar uma informação aí que muito interessa aí a todo o nosso quadro de pessoal da saúde, né? Daquelas profissões que são acobertadas por aquela lei da questão das horas de trabalho, do acúmulo de cargos, né? Assim, vamos dizer assim. Exatamente. Cargos privativos de profissionais da saúde. Nós tivemos agora recente uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que, digamos, fez cair a exigência para que haja a possibilidade e compatibilidade de horários para efeito de acumulação de cargos, a exigência de 60 horas, né? Sim. Então, antigamente havia digamos, uma jurisprudência, né? Havia precedente jurisdicional no sentido de reconhecer a possibilidade de acumulação de cargos, mas somente nessa situação em que houvesse essa compatibilidade de horários. E a compatibilidade de horários era que os dois cargos somados, as duas cargas horárias, elas não ultrapassassem 60 horas. Então o que aconteceu é que o Superior Tribunal de Justiça, revendo esse seu posicionamento, fez cair a exigência das 60 horas, porque inclusive se argumentava o seguinte, que o servidor ele ia muito mais cansado para o outro regime, né? para o outro cargo. Então isso era uma medida até benéfica para a saúde do trabalhador. Preventiva. Mas o Superior Tribunal de Justiça, revendo seu posicionamento, adotou esse entendimento de que não há mais a exigência dessa compatibilidade de horários, né? A carga horária somada não pode ultrapassar 60 horas, fez cair, portanto, entendendo que esta exigência não está dentro do arcabouço normativo, né? Isso não está, seria uma inovação. Então o STJ fez cair. O nome disso é invenção. Arranjaram um moído. Então, para profissional de saúde que acumule cargo, que é muito comum no âmbito do serviço de saúde, não há mais a exigência de 60 horas e isso está sendo reafirmado pelo Poder Judiciário, agora recentemente, com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. E a gente faz uma avaliação de que isso vai repercutir no âmbito administrativo, porque a administração federal tem normativa disciplinando isso e tudo mais. Então a gente acredita, nós acreditamos que isso vai ser revisto de alguma forma, né? E caso isso não venha acontecer, quer dizer, caso esse problema das 60 horas ainda for, nessa questão das 60 horas ainda for imposta ao servidor, é procurar assessoria jurídica para que a gente adote as providências cabíveis. Só para ficar claríssimo, isso já caiu. Caiu. Então, se alguém ainda se sentir prejudicado com isso, já procura assessoria jurídica. Procura assessoria jurídica, que a gente tem esse precedente que justifica uma ação judicial, exatamente para ver cumprida, exatamente, para que essa exigência não venha a ser imposta ao servidor. Ok, muito obrigado, doutor Vinícius. Então, o pessoal da saúde aí que tem acumulação de cargos, né, que tem essa previsão na lei, já fica aí informado que não mais possa ser imposto essa questão das 60 horas. Exatamente. Então, muito obrigado, muito boa notícia para esse pessoal, é isso? Obrigado. Até o próximo programa. Obrigado a você, gente. A Previdência Social Pública no Brasil começou a se organizar a partir de 1923, quando um decreto, que ficou conhecido como a Lei Eloy Chaves, introduziu as caixas de aposentadoria e pensão no nosso país. Antes disso, os trabalhadores já se organizavam autonomamente através de sociedades de auxílio ou de socorro mútuo e, dessa forma, um socorria o outro quando acontecia algum infortúnio, como um acidente ou a doença. Até então, o Estado não tinha a preocupação de cuidar da aposentadoria e da pensão da velhice das pessoas.
Com o passar dos anos, o Estado centralizou a Previdência no Brasil e a Previdência passou a ser um dos mais importantes programas sociais do nosso país. Infelizmente, também tivemos problemas. Durante as décadas de 1930 até 1988, muitos recursos da Previdência foram desviados para obras que tinham outra finalidade. O dinheiro da poupança dos trabalhadores foi utilizado, por exemplo, na construção da Companhia Siderúrgica Nacional, na construção de Brasília, na implantação de ferrovias e rodovias, na Transamazônica, na Ponte Rio-Niterói, na Companhia Hidrelétrica do São Francisco. E esse dinheiro nunca retornou aos cofres públicos. Apesar disso, a Previdência nunca deixou de pagar um único benefício que seja para algum aposentado ou alguma pensionista, demonstrando a sua força e a capacidade que os trabalhadores brasileiros têm de construir uma previdência social solidária e forte ao longo dos anos. O atual modelo de previdência que está vigente no nosso país, ele foi instituído pela Constituição Federal de 1988 e é um modelo bastante avançado. A Previdência, na verdade, faz parte da Seguridade Social. A Seguridade Social está prevista no capítulo dos direitos sociais e abrange 3 áreas. A primeira delas é justamente a Previdência, as aposentadorias, as pensões, os benefícios, os abonos, os auxílios que são pagos pelo INSS aos trabalhadores que têm carteira assinada. Já os trabalhadores do serviço público têm os seus regimes próprios de previdência. Segunda área, que é abrangida pela Seguridade Social, é a saúde, através do SUS, um Sistema Único de Saúde universal em que qualquer cidadão ou cidadã tem acesso, independentemente de ter carteira assinada ou não. E o terceiro pilar da Seguridade Social no Brasil é a assistência social, através do pagamento de benefícios àquelas pessoas mais pobres que não têm como se manter na velhice. É, portanto, um sistema de proteção social bastante amplo e que conta, inclusive, com receitas próprias, que foram determinadas também na Constituição de 88. Por exemplo, a COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, as receitas dos prognósticos, da loteria e outros jogos de prognóstico que existem no Brasil, também contribuem para o financiamento da Seguridade Social. E isso foi determinado dessa forma porque a Previdência, ela abrange não só aquele trabalhador que contribui, mas também aqueles segmentos mais necessitados que não tiveram como contribuir ao longo do tempo. E a Constituição de 88 também procurou corrigir injustiças, como, por exemplo, o amparo ao trabalhador rural, evitando o êxodo para as grandes cidades, que acabava gerando problemas de moradia, de saneamento, de desemprego, todos aqueles que a gente conhece, nós que moramos nos grandes centros urbanos do país. Essa previdência social está em risco, ela está ameaçada. Infelizmente, isso começou bem antes. A partir de 1998, a Previdência Social sofreu uma série de reformas que foram, aos poucos, dilapidando esse patrimônio, desconstruindo essa conquista que está prevista na lei maior do país, que é a Constituição Federal. No caso em particular dos servidores públicos, nós tivemos redução dos seus benefícios, a quebra da integralidade, da paridade dos vencimentos. No caso dos trabalhadores do setor privado, a redução do teto para o pagamento das aposentadorias, que já foi de 20 salários mínimos no Brasil e hoje não chega a 6 salários, embora as pessoas contribuam durante muitos anos ao longo da sua vida laborativa. A atual reforma que está em curso é a mais radical de todas. E ela, na verdade, pretende acabar com o atual sistema, que é um sistema solidário, mutualista, em que a geração que está na ativa contribui financeiramente pagando os benefícios daqueles que já se aposentaram e que lá atrás contribuíram para que a Previdência seguisse existindo. Com todos os problemas que a Previdência tem no Brasil, eu repito, nunca se deixou de pagar um único benefício a um aposentado ou a um pensionista. E isso agora está efetivamente em risco. Por quê? Porque o atual governo quer acabar com esse sistema solidário e introduzir um sistema de contas individuais, em que o trabalhador, sem a contribuição patronal e a contribuição da sociedade, ele tem que sozinho arcar com o pagamento da sua aposentadoria quando alcançar a velhice. E isso é de uma perversidade enorme, porque como que uma pessoa sozinha vai conseguir arcar com isso? O atual sistema é um sistema tripartite, tem contribuição da sociedade, do trabalhador e do empregador, incluindo aí o Estado, os municípios, a União Federal. E funcionou bem até agora por isso. O alardeado discurso do déficit da Previdência, ele não corresponde à verdade. Essas receitas, como eu expliquei, que estão previstas na Constituição, elas garantiram superávit, sobra de caixa, durante os anos de 2005 em diante, quando os cálculos começaram a ser feitos.
O superávit médio ao longo desses anos foi de 60 bilhões de reais, dinheiro mais do que suficiente para enfrentar o atual momento de turbulência que nós estamos vivendo. E o atual momento de turbulência que nós estamos vivendo tem a ver com as políticas e as opções econômicas dos governos, que não incentivam a geração de emprego, a formalização do trabalho, a carteira assinada. Ao contrário, eles estão precarizando, eles estão terceirizando a mão de obra. Hoje, praticamente toda família tem um desempregado que é obrigado a dirigir um Uber ou se inscrever como microempreendedor individual e sem ter a proteção necessária da Previdência. É lógico que a Receita está caindo em função disso. E como se não bastasse, outras medidas do governo para se apropriar das receitas e do orçamento da Seguridade vêm sendo implementadas ao longo dos anos. Por exemplo, a desvinculação de receitas da União, que vale até 2023 e que permite ao governo retirar 30% do orçamento da Previdência Social e investir aonde quiser. Aonde que o governo tem investido? No pagamento de juros e rolagem da dívida pública com os banqueiros, desvirtuando totalmente o sentido desse dinheiro. Um outro problema que não é atacado, a inadimplência, os caloteiros. Nós temos um déficit de aproximadamente 500 bilhões de contribuições não pagas ou não repassadas, porque tem aqueles empresários que descontam do trabalhador e não repassam para a Previdência Pública. Esses 500 bilhões, nós temos endereço, temos CNPJ em nome das empresas que devem. São empresas do agronegócio, são bancos, são grandes construtoras, todas conhecidas da população e conhecidas do governo. Esse dinheiro não é cobrado. Uma terceira questão que merece uma reflexão por parte da sociedade são as isenções fiscais que o governo dá para grandes empresas, diminuindo a tributação da linha branca dos automóveis. Isso, infelizmente, não serviu para aquecer o consumo, não serviu para gerar emprego e onerou ainda mais a Previdência, tirando os seus recursos. Agora, apesar de tudo isso, a Previdência seguiu superavitária. Essa campanha que está sendo feita na televisão tem um objetivo muito claro, é rebaixar o valor dos benefícios que a Previdência paga para que esses recursos vão para a mão do mercado financeiro, dos bancos, para gerir a Previdência, como já está acontecendo em outros países. Essa reforma em particular é muito perversa com os mais pobres. Veja você, ela aumenta a idade mínima de aposentadoria para 65 anos no caso dos homens e para 62 anos no caso das mulheres. É uma idade muito elevada. O argumento de que a população está vivendo mais, ele não cola, porque embora isso seja verdade, a expectativa de vida no Brasil é das menores em relação aos países da América Latina. Não vou nem falar dos países europeus, dos Estados Unidos. Uma outra questão muito importante, o aumento da contribuição necessária para se alcançar a integralidade do benefício, que sequer é a integralidade do último salário, é uma média que vai ser calculada. A exigência, se essa reforma passar, é de 40 anos de contribuição. Quem vai conseguir contribuir durante 40 anos para alcançar o benefício integral? Então é muito perversa a reforma que pretende se implantar, as mudanças que querem acontecer. Mas tem mais. Hoje, o valor mínimo de um benefício da Previdência Social é o valor de um salário mínimo. E essa reforma quer desvincular esse valor do salário mínimo. Sabe o que isso significa? Que a pensão vai ser menor que um salário mínimo, que o benefício de prestação continuada, que é pago para aquelas pessoas pobres através da Lei Orgânica da Assistência Social, ele vai ser de R$ 400 para uma pessoa de 60 anos de idade. Ele só alcançará um salário mínimo aos 70 anos, quando então a expectativa de vida é muito pequena. Outra questão muito séria desta reforma é a impossibilidade de acúmulo de aposentadorias e pensões, fazendo com que as pessoas na velhice tenham uma redução de renda qualitativa e fiquem dependendo de outros familiares. Por todas essas razões, essa reforma não pode passar. Ela não ataca privilégios, ela não ataca o teto dos magistrados, que é de R$ 39 mil. Ela não modifica o teto dos militares, das 3 armas, que é de R$ 39 mil. Ao contrário, institui um plano de carreira para esse segmento. Ela não ataca privilégios, ela, na verdade, retira dos pobres para direcionar dinheiro para os bancos, para o sistema financeiro. Essas são as razões pelas quais essa reforma não pode passar. Estamos encerrando mais um Sintcef em Movimento. Esperamos que vocês tenham gostado. Próxima semana estaremos aqui novamente. Bom domingo a todas e todos.